Olá, web espectadores da Moji Play, esse é o Vim Te Perguntar. Eu sou Guilherme Ferraz e hoje nós vamos fazer um Vim Te Perguntar mais do que especial. Você deve estar se perguntando quem é o meu entrevistado de hoje. Hoje nós vamos fazer uma versão Vim Te Perguntar, assim, altamente de garbo e elegância, com esse convidado que é um ícone regional da política, Mojimirim, Mogi Guaçu, toda a Baixa Mogiana, estadual, todo mundo conhece ele. Carlos Nelson Bueno, ele, eu estava conversando com ele fora do ar, é uma das pessoas, quando esse programa foi criado, ele está com quase 30 edições, tinham 3 pessoas que eu queria fazer essa entrevista, que eu vou fazer, que eu tenho feito esse programa, e o Carlos Nelson, para mim, é um ícone, é uma lenda, e eu queria muito ter feito esse programa com ele. Queria, de antemão, primeiro agradecer todo mundo que sabe que a gente queria fazer a entrevista, todo mundo que agilizou isso, André, Lucas, pessoal, que possibilitou eu chegar até ele. Depois eu vou contar uma história porque representa também tanto para mim. E, em primeiro lugar, bem-vindo, Carlos Nelson, ao Vim Te Perguntar. Muito obrigado por ter topado dar essa entrevista para mim. Pessoal da região aqui, Mojimirim, Mogi Guaçu, Estiva, Itapira, que conhece o senhor, que está assistindo esse programa. É um prazer receber o senhor e espero que o senhor goste da entrevista. Igualmente eu recebo você de braços abertos, porque não é novidade para ninguém que a minha vocação para função pública. Sim. Foi essa a minha história, a história de uma vida toda. Sim. Então eu apenas não atendi ao seu pedido mais cedo, porque eu confesso que eu parei para repensar Sim. a minha vida, as minhas questões pessoais, familiares, enfim, é uma nova etapa da minha Sim. vida. Eu estou encarando como uma nova etapa. Correto. Então, eu achei que eu tinha o direito de me dar esse tempo. Sim. Coisa que eu fiz. Sim. E hoje é um dia que coincidiu, a minha pauta está livre. Sim. Eu estou podendo ler meus livros, colocando minha cabeça em dia. Certo. Então eu pude te atender, que é com prazer que eu atendo. Muito obrigado. Lembrando que a gente está na distância de segurança, eu estou de máscara aqui, já estamos vacinados. Na verdade, ele tem mais de quase 60 anos de vida pública antes de eu começar mesmo o programa, e assim, para ele topar vir no meu programa é muito orgulho mesmo para mim, de verdade. Pessoal, em nome da Moji Play, eu agradeço muito dele já ter topado, e tenho certeza que vai ser um programa bem legal, e com certeza o pessoal vai gostar. Então vamos lá, seguindo o Vim Te Perguntar de hoje, deixe seu comentário, sua curtida, siga no Instagram, hoje aqui com meu querido Carlos Nelson Bueno. Vou contar uma história rapidinho. Quando eu era estagiário lá atrás, em 2004, na campanha dele, eu estava contando para ele, estagiário não tem muita vez, em lugar nenhum. E aí, estavam bolando a campanha dele em 2004, tinha que fazer um slogan para a campanha, né? E aí, todo mundo reunido, a agência, a gente precisa bolar a campanha, não sei o quê. Aí eu ergo a mão lá, falei, o número dele é 12, vamos fazer do jeito que está, é 12, para melhorar é 12. E aí veio o jingle, veio a campanha, foi uma vitória, e para mim significou muito, porque eu estava ali começando nessa área de marketing, e essa semana eu conversei até com o publicitário que estava nessa reunião, falou, eu lembro disso. Então o senhor representa muito para mim. O Alexandre também é um cara que eu gosto muito, é um cara que abriu a porta para mim também no começo lá atrás. Gosto muito de você, Alexandre. E um abraço aí para toda a família. Pergunta número 1. Carlos Nelson, atualmente com 81 anos de idade, formado em arquitetura e urbanismo pelo Mackenzie em 1962. Cursou administração pública em Madrid, na Espanha, em 1975. Fez CEPOR, arma de infantaria, entre 1960 e 61. Foi um dos fundadores do PMDB em 1979. Deputado estadual por 2 anos, em 1971 e 1972. Cargo ao qual ele renunciou para ser eleito prefeito de Mogi Guaçu pela primeira vez em 1973, com quase 10 mil votos. Votação expressiva para a época, tá, gente? Foi prefeito de Mogi Guaçu por 10 anos, em 2 mandatos durante a ditadura militar. Foi deputado federal por 10 anos, tendo sido eleito a primeira vez com 77.717 votos. A geração atual não tem ideia do que é isso. O último deputado federal de nossa região. Aliás, como faz falta um deputado aqui.
Foi prefeito de Mojimirim por 12 anos, tendo sido reeleito em 2008 com mais de 75% dos votos. Única pessoa a ter sido prefeito de Mogi Guaçu e Mojimirim, querido também nas duas cidades. E, finalizando a pergunta 1, eu pergunto, e agora, senhor Carlos, qual o próximo passo? O senhor volta para a política? Conta aí, o povo quer saber depois dessa bela história sua. Bem, eu não tenho razões para falar em voltar à política. Sim. Eu ainda sou político, fui político a vida toda, tenho filiação partidária ainda hoje, disputei uma eleição, não fui eleito por questões circunstanciais. Sim. Do período crítico que nós vivemos essa eleição. Correto. Não saí da política. Sim. Apenas estou, como falei, tentando buscar novos caminhos, me inserir de uma maneira mais adequada ao panorama da vida política do país hoje. Atual, certo. Portanto, eu não vou voltar. Eu não sei se continuarei sendo eleito. Correto. Ou sendo candidato. Essa é uma dúvida que permeia qualquer decisão que eu tenha que tomar. Mas não vou sair da política, não vou ignorar que, enquanto lucidez, eu não posso abandonar a vocação, a tendência, os requisitos mínimos que eu detenho para poder continuar na política. Certo. Na verdade, a resposta objetiva a essa pergunta eu só poderei dar no momento oportuno. Oportuno. Neste momento o senhor não se prefere não. Mas lembrando aqui com todo esse currículo aqui, Carlos Nelson, como eu disse, é uma pessoa muito querida, Mojimirim, Mogi Guaçu. Foi a primeira entrevista, acho que ele está dando depois das eleições de 2020. E é uma honra receber ele aqui no Vim Te Perguntar. Ele ter topado, uma pessoa com um currículo desse, topar falar no programa da gente, isso nos enche de orgulho, gente. Pergunta número 2. O senhor, no último mandato, à frente da prefeitura de Mojimirim, pegou a cidade em um momento dificílimo, em virtude dos inúmeros erros da administração anterior que todos conhecem. Quando o senhor assumiu, o déficit da prefeitura superava 20 milhões. Déficit, para quem não sabe, é a dívida. E não apenas o senhor reverteu esse quadro, como o senhor entregou o ano passado com um expressivo saldo positivo. O senhor considera que esta última gestão do senhor frente à prefeitura de Mojimirim foi a gestão mais difícil de todas na sua vida pública, Carlos Nelson? O que o senhor acha? Ela apresentou dificuldades imensas e imprevisíveis. Certo. A minha vocação é tão forte para o executivo público que toda vez que eu exerci mandato eletivo de prefeito, 3 vezes em Mojimirim, duas vezes em Mogi Guaçu, eu enfrentei dificuldades, porque eu não fujo da luta, eu não renuncio quando eu tenho uma visão clara a respeito de algum objetivo interessante para a cidade. Eu gosto de desafios. Então eu posso dizer que foi tão difícil quanto foram as outras. Certo. E acho que se o destino me colocasse, por exemplo, pela frente um eventual novo mandato, não seria diferente. Correto. Eu nunca seria candidato a um cargo eletivo para ser eleito para me acomodar. Certo. Porque eu entendo que o Brasil exige Sim. de cada cidadão uma dedicação plena. Sim. Em busca dos seus ideais. Correto. E na verdade, a cidade de Mojimirim tem umas grandes obras aqui. Depois a gente vai citar que o Carlos Nelson fez, não nesse último mandato, já tinha feito lá avenidas em Mojimirim, Mogi Guaçu. Ele é um grande urbanista, ele tem uma visão de aumentar, de fazer avenidas, uma visão crescente, né? Porque a gente faz o município, todo mundo quer que o município se desenvolva, seja em todos os sentidos, e nada mais justo que ter vias para fazer isso também. Se você não tiver meios para fazer, o município não consegue se desenvolver, e o Carlos Nelson tem essa visão desde lá de trás, como arquiteto, como urbanista. É uma inteligência, assim, olha, realmente um ícone para a nossa região. Vamos lá, seguindo o Vim Te Perguntar de hoje com meu querido Carlos Nelson Bueno, no Vim Te Perguntar, respondendo perguntas aqui
sobre toda a sua história. Ele que é uma lenda aqui na nossa região, na Baixa Mogiana, né? É um político muito respeitado a nível nacional, né? E vamos para a pergunta número 3. Prefeito Carlos Nel, não tem como chamar o senhor de ex-prefeito, eu falo Carlos Nel, eu vou chamar o senhor de Carlos Nel. O senhor teve muitos embates com loteadores na última gestão, e até mesmo chegou a ser taxado de ter freado o desenvolvimento da cidade. Olha que absurdo isso. O que o senhor pode dizer sobre isso, sobre essa história de ter embate com loteadores? Isso aconteceu? Isso não aconteceu? Como que foi? Sim, exatamente. O embate Isso. que eu tive com loteadores é uma tradução na prática daquilo que eu sempre me obriguei a desempenhar a função pública olhando o interesse da população. Sim. O prefeito não pode se preocupar com o interesse do empresário privado. De alguns. O prefeito tem que cuidar da cidade. Correto. E tem que exigir daqueles que trabalham com o desenvolvimento da cidade que haja um respeito absoluto às regras e às licitudes das aprovações de loteamento. Certo. Infelizmente, esta é uma área muito poluída, certo, onde empresários sérios e empresários aventureiros concorrem num mundo cão. Muita gente vendendo terrenos para a população pobre, paupérrima, e que não recebe a infraestrutura necessária, adequado, porque o loteador não cumpre, principalmente quando o prefeito for uma pessoa comprometida. Correto. Como eu nunca fui comprometido e sempre lutei de uma maneira muito clara em defender o interesse público, houve os embates. Sim. Que acabaram enchendo a pauta das questões dos cartórios de registro de imóveis da cidade. Teve um boom de loteamento também, né, prefeito, nesses últimos 10 anos aqui na região? Veja bem, eu mesmo como prefeito tive que fazer um investimento muito grande no Parque das Laranjeiras. Certo. Que era um loteamento de quase 50 anos, que não tinha, a maioria da infraestrutura pública não existia no bairro. Certo. Eu precisei viabilizar um financiamento muito grande na Caixa Federal para poder executar com recursos públicos essa obra para a população do Laranjeiras. Veja bem, eu usei recursos da Caixa Econômica Federal de empréstimo. Certo. Mas é um dinheiro público porque quem vai pagar, quem vai ressarcir a prefeitura dos investimentos feitos é a população que mora no Laranjeiras, que vai pagar à prefeitura os benefícios recebidos. Sim. Quem deveria ter feito isso há 40 anos atrás não era a prefeitura, era o loteador. Na verdade, ele teve que consertar uma coisa que tinha que ser feita lá atrás, não é isso? Mas não conserta. Não conserta, mas... porque conserta o que é público, mas o privado vai continuar tendo que pagar. Vai continuar tendo que pagar, exatamente. Então, respondida a pergunta, lembrando que realmente a gente teve um boom de loteamentos nos últimos 10 anos, é uma nova realidade, e o prefeito dando a explicação dele sobre isso, o ex-prefeito Carlos Nelson. Pergunta número 4, essa aqui. Como prefeito de Mojimirim, o senhor nitidamente mudou a cara da cidade, isso já desde o primeiro mandato. O senhor abriu ruas e avenidas, como eu já citei aqui na entrevista, principalmente nos primeiros 8 anos de governo. Mas, além disso, quais o senhor considera que foram as suas maiores conquistas para a cidade, Carlos Nelson? O que o senhor, para Mojimirim, ou até, o que foi a maior conquista que o senhor fez, que às vezes o povo não lembra, alguma obra lá atrás? Tem muita obra boa que ele fez, que ele ajudou a fazer, mesmo não estando no cargo eletivo. Conta o que o senhor pode contar para a gente, Carlos Nelson. Eu vou citar apenas como referência. Correto. É importante colocar em primeiro lugar o Parque do Lava-Pés. Complexo do Zerão, isso. Que é o grande centro de convivência e de lazer. Até hoje. De alegria, de confraternização social. Sim. Da cidade. É um empreendimento que surgiu quando do planejamento inicial da cidade, nos anos de 63
65, 66. Além desse, certo. que é do Zerão, eu diria que é importante a população lembrar que é o primeiro parque esportivo público Sim. da cidade é o campo de futebol do Tucurão. Complexo Esportivo do Tucurão. Que foi também um projeto e a execução de obra feita no governo, do primeiro governo que eu trabalhei em Mogi Mirim, em 62, 65. 62. O ginásio do Tucurão e o estádio, né, prefeito? Tá lá, é o complexo até hoje. O Zerão lá do Complexo Lavapés é até hoje famílias que cresceram, frequentam lá. Então essa o senhor considera aí em Mogi Mirim duas das várias que o senhor fez? Não, e tem mais. Pode citar, tem mais alguma que o senhor lembra aí? Tem, eu abri a Avenida Brasil ao longo do Córrego do Lavapés. Avenida Brasil, exatamente, duplicou lá a parte que... Retificamos 2 vezes o rio Mogi Mirim. Sim. E fizemos o sistema de tratamento de esgoto com a parceria da Sabesp. Sim. Não tinha tratamento de esgoto até meados dos anos 2000, não é isso, prefeito? Isso foi na gestão do senhor que começou a fazer. E aí agora está finalizando, né? Está com 70%. 70%. Bom, está funcionando há mais de 3 anos. E agora, com a nova etapa contratual, a empresa está desenvolvendo a 3ª etapa. Dentro de 1 ano e meio, no máximo 2 anos, finaliza. Nós já teremos 75% dessa obra concluída. Sim. Tratando mais de 100% dos esgotos da cidade. Sim, que é uma obra muito complexa, literalmente, né? Resolvemos o problema de esgoto da cidade. Sim, sim. Isso foi na primeira gestão dele em Mogi Mirim, em 2004, que começou a fazer, que até Mogi Mirim não tinha sistema de esgoto, e na gestão Carlos Nelson começou a acontecer essa obra. Carlos Nelson, pergunta 5, agora a gente falou de Mogi Mirim, vamos falar de Mogi Guaçu também. O pessoal, os guaçuanos são nossos espectadores, a Mogi Play fica no Guaçu. Carlos Nelson, em Mogi Guaçu o senhor é muito lembrado por ter acabado com as enchentes, que não foram poucas em Mogi Guaçu. O pessoal mais antigo de Mogi Guaçu lembra. Conte-me, o senhor pode contar para a gente um pouco mais dessa história das enchentes? O que o senhor fez? O que o senhor é lembrado por ter acabado com esse problema da enchente em Mogi Guaçu? Conta aí para o pessoal novo, para o pessoal relembrar. Simplificando também, porque não adianta entrar em detalhes. Certo. A primeira obra importante que eu realizei no rio Mogi Guaçu foi a destruição parcial de uma ilha rochosa. Certo. No leito do rio Mogi Guaçu. Certo. Essa obra foi muito cara, porque tivemos que dinamitar todo um eixo do leito do rio. Dinamitou, para reduzir o obstáculo que evitava o escoamento natural das águas do rio. Correto. Conseguimos com isso diminuir de 1,5 metro a 2 metros a cota máxima que o rio alcança no período das chuvas, que era o que mais trazia problema nas várzeas de Mogi Guaçu durante os períodos de cheia. Certo. Este foi o suficiente para melhorar a cidade como um todo. Mas especificamente o centro da cidade continuou tendo enchentes. Por quê? Porque o centro de Mogi Guaçu, a Praça Rui Barbosa, em frente à igreja matriz, é mais baixa do que o rio quando o rio sobe. O nível é menor. Então nós tivemos que encontrar uma maneira de tirar essa água que enche as ruas do centro, a Praça Padre Armani, Rua José Pedrini, Rua Valdomiro Martini, Rua Paula Bueno. Nós conseguimos fazer um canal pelo eixo da antiga ferrovia, Companhia Mogiana, que hoje é a Avenida dos Trabalhadores. Certo. Fizemos um canal com a largura de 4 a 5 metros de largura, 3 metros de profundidade, quer dizer, é um túnel para escoar que recebe toda essa água antes que ela chegue na Praça Rui Barbosa e na Praça Padre Armani, ela cai nesse canal. Entendi. E esse canal impede que essa água vá para o lugar mais baixo. Entendi.
nós jogamos a água no rio Iguaçu ao lado da ponte de ferro. Sim, deu uma escoada ali. A ponte ferroviária. Sim. Então esta obra foi uma obra caríssima. Mas que resolveu o problema da enchente. Essa foi uma obra pública da Prefeitura de Mojimirim. Com financiamento também do Banco do Brasil. Certo. Então essa obra marcou, porque essa é a grande obra que impediu catástrofes nesses 20 anos que já se vai. Sim. Essa obra, junto com a abertura do canal na ilha, são duas obras. Uma força o esgotamento do canal do rio. Certo. Mais rápido. Sim. E a segunda obra é que impede que o rio suba e saia pro... E aí resolveu o problema da enchente. Então é uma obra criativa que também não é mérito só meu. Tá. Bem antes de mim, um primo meu, engenheiro, chamava-se senhor Aristides Bueno. Certo. Ele até dá o nome à estação de tratamento de água de Mogi Guaçu. Ele é que fez os estudos matemáticos para mostrar que seria possível fazer essa obra. Eu me aproveitei dos estudos dele, reconferimos. E aplicou, né? Reconhecemos que era a solução e fizemos. Aliás, aqui a pergunta 6, já vou emendar, Carlos Nelson. Como prefeito de Mogi Guaçu, qual que o senhor considera, ou quais o senhor considera ter sido os maiores feitos em Mogi Guaçu que o senhor realizou nos 2 mandatos de prefeito que o senhor teve lá? O reservatório de água da Cachoeira de Cima. Por quê? Porque eu expliquei nessa pergunta anterior. Sim. Quer dizer, impedir que o volume enorme de água das cheias circulassem por dentro da cidade. Sim. Fizemos então um reservatório de onde Mojimirim, Mogi Guaçu e futuramente Itapira vão tirar a água para abastecimento da população. E Mogi Guaçu o senhor fez também, mas o senhor chegou a fazer avenidas também, o senhor abriu as avenidas para bairros. Estão fazendo até hoje uma obra que eu comecei há 30 anos atrás. Que é a Avenida Brasil, está fazendo a segunda pista da Avenida Brasil e a segunda ponte. Sim. Foi a obra que eu fiz. A Avenida Brasil foi feita por mim no meu segundo mandato de prefeito. Sim. No primeiro. No primeiro mandato. E Mogi Guaçu lembra do prefeito com muito carinho, do Carlos Nelson como prefeito de Mogi Guaçu, como também deputado, né? Que aí também já cuidava mais de Mojimirim e Mogi Guaçu. Seguindo o Vim Te Perguntar de hoje, com ele, Carlos Nelson Bueno, hoje gentilmente nos recebendo aqui. Mais uma vez queria agradecer ao Lucas que agilizou essa entrevista pra gente. Está sendo um prazer muito grande conversar com o Carlos Nelson nessa jovem tarde de sábado aqui. O Carlos Nelson que ele botou no Facebook, por isso que eu vou falar, tem uma foto dele lá fazendo exercício, tá fazendo musculação lá. Eu fiquei bom, porque eu não faço nada e achei muito legal ele fazendo exercício. Pergunta número 7. Como o senhor acha que será o desenvolvimento da nossa região no futuro, Carlos Nelson? Como o senhor vê o futuro aqui na nossa região, com essas obras que a gente já tem, as coisas que o senhor trouxe? Eu entendo que é uma região promissora. Certo. Mais do que uma região promissora, é uma região que já revela o seu dinamismo em todas as atividades humanas que são desenvolvidas aqui. Tem a grande sorte, o grande trunfo da região de Mojimirim, Mogi Guaçu, Itapira, vamos chamar essas 3 cidades de uma subsede regional. Certo. São 3 cidades que se beneficiam das mesmas coisas. Proximidade com a cidade de Campinas, que é uma das 10 maiores conglomerados de empresas de tecnologia de ponta do país. Sim, a RMC, Região Metropolitana de Campinas. É uma cidade que tem 3 universidades, tem grandes instalações de laboratórios de pesquisa científica, tem um alto nível de vida, um comércio vibrante, serviços extremamente desenvolvidos, centro cultural de importância nacional.
Isso, Mojimirim, Mogi Guaçu e Itapira se beneficiam muito, Sim. porque nós estamos a menos de 30 minutos Sim. da zona urbana de Campinas. Da RMC, a região metropolitana? Se quiser assistir uma peça teatral, um concerto sinfônico, participar de eventos e clubes sociais, é uma região extremamente próspera. Sim. Então acho que é importante que as autoridades locais das nossas cidades não se esquecerem de buscar benefícios desta relação próxima. Sim. Próxima no relógio do carro. Sim, sim, exatamente. Mas ela precisa ser próxima politicamente, sim. próxima socialmente. Se ajudar, se somar ali, exatamente. Muito legal, pergunta número 8. Essa aqui, o senhor com a sua experiência, o senhor vai, melhor do que ninguém, saber responder, vai deixando seu comentário aqui no nosso programa, sua curtida. O que o senhor considera ser essencial para um bom administrador público? O que o senhor acha que a população menos dá valor por não conseguir enxergar isso? Conte um pouco sobre os bastidores da vida de um prefeito. Como que é ser um bom administrador público? O senhor foi um excelente administrador público. Algumas coisas que o povo não sabe, o pessoal acha que só ter a caneta na mão é simples assim. Explica pra gente. Tem as dificuldades? Esse é um grande desafio. Conta pra gente. Você pretender que grande parte da população que se defronta no dia a dia com dificuldade de toda ordem, desemprego, sem salário, sem habitação, sem condições adequadas de manter a sua família, essa população está atenta para as questões pessoais, que não são problemas, a não ser com muita sutileza, mas são problemas que a maior parte dos prefeitos consideram como de seu interesse. Certo. E, na verdade, para que a população reconheça que uma obra pública indiretamente vai beneficiar a sua família, é importante que haja um canal de comunicação. Uma troca. Extremamente competente, correto, persistente, para que um prefeito que realize um governo extremamente positivo não seja punido pela austeridade. Isso aí. E aquela história que eu sempre digo, não basta ter a caneta na mão, tem que saber usá-la também, né, prefeito? No dia o pessoal acha que é só sentar lá, pegar a caneta, não é bem assim, né? Para ser prefeito, igual o senhor foi um bom administrador, tem que ter todo um jogo de cintura ali, são várias pessoas em volta para a gente poder negociar, não é também tão simples como muita gente pensa, né, prefeito? E nem sempre jogo de cintura resolve. Não resolve também, né? Porque quando o assunto é de interesse financeiro muito pesado, sempre você vai ter o conflito. Para isso existe o Poder Judiciário, os órgãos que dirimem as dúvidas sobre qualquer decisão. Certo. Pergunta número 9. Qual foi o ponto mais alto da sua carreira? O que o senhor orgulha nesses 60 anos de vida pública? Qual que o senhor acha que foi o ponto alto aí da carreira do senhor na política, Carlos Nelson? Olha, eu não diria que... Eu não acho que seja... Sempre a gente recebe um elogio, mas às vezes o elogio é um pouco pesado. Certo. Eu entendo o seguinte: eu não tenho um pico de carreira. Eu acho que o que vale, o que pesa é a persistência e a lealdade que eu tive com a população da região. Certo. Só para você, para pensar. Eu fui assessor de planejamento da prefeitura de Mojimirim. Certo. E daí eu percorri mais de 15 funções públicas ou políticas ou administrativas no serviço público da região. Sim. Consegui
atravessar 50, 60 anos em evidência. Sim. Quer dizer, não tive conflitos com o Ministério Público, Sim. com o Poder Judiciário, com políticos. Fui agredido, fui desafiado e eu permaneci. Eu consegui. Não foi só um mar de rosas, mas o senhor enfrentou eu tudo. sobrevivi durante esse período todo. Sim. Ao contrário de muitos que vêm, surgem, aparecem, desaparecem. Eu acho que o que mais valeu foi a persistência e os frutos que isso produziu. Sim. A história dele, o Carlos Nelson é uma pessoa que tem uma história, permaneceu aí na história, não foi aquele, como diz o voo de galinha, que esses candidatos, as pessoas que surgem, dá aquela explosão, de repente... Mais ou menos isso. Que voltam. Carlos Nelson, essa aqui é uma pergunta um pouco mais atual. Chegamos na metade, eu vim te perguntar, pergunta 10, hoje aqui com o Carlos Nelson, bate-papo muito legal. Você que está chegando agora, você jovem, uma pessoa aqui para você se inspirar, uma pessoa com 60 anos de vida pública, meu amigo. Tem muita história para contar, muita experiência e pra gente tá sendo um orgulho entrevistá-lo hoje no Vim Te Perguntar, nessa edição aí de luxo hoje, com o Carlos Nelson. Carlos Nelson, a tão falada nova política, cada dia está provando mais que não é a salvação que muitos pensavam. O que o senhor pensa do atual cenário político? O senhor acha que a nova política que falaram não existe? O que o senhor pensa disso? A coisa tá feia, não tá? Não existe nova política. Não existe nada. O que é nova política? Porque alguém precisa definir o que é nova política. Certo. Nós temos que ter novas ideias, nova conduta. Nova conduta. Nova conduta. Enquanto o político não tiver um discurso que especifique, explicite as suas intenções, os seus objetivos e a forma de alcançá-los, ele não vai fazer política, porque a população nunca estará afinada com ele. Certo. A maior parte das queixas da população são queixas que se justificam. Certo. Mas é importante que o político mude mesmo. Entenda isso também. Não nova política. Sim. Chamar de nova, mas por mais tempo que tenha a política, lealdade e fidelidade ao mandato popular. Sim. Honre o seu voto. É mérito em qualquer tempo. Sim. Então, o que se espera é que quem exerça a função pública adote a seriedade máxima possível. E honre o voto da população que colocou lá. Justifique os seus votos de confiança. Muito legal. Pergunta 11, aqui seguindo essa mesma linha. Carlos Nelson, o Brasil pode esperar uma polarização esquerda versus direita em 2022? Ou ainda há chance para a tão falada terceira via? O que o senhor acha? O senhor acha que vai ficar nessa polarização? É extremamente difícil que surja uma terceira via com a concordância dos dois candidatos colocados pelo pleito hoje. Esse momento o senhor não vê uma terceira via surgindo aí? Cada dia que passa, e o tempo é muito curto, sim, fica mais difícil vislumbrar um acordo desse tamanho. Sim. Quer dizer, é muito difícil, aí quando se fala em nova política, é muito difícil você conseguir convencer as forças políticas do país que elas têm que se harmonizarem para expurgar da vida pública aqueles que são não merecedores do mandato. Sim. Ou seja, o que se espera é um milagre. Sim. O que eu estou falando aqui, para quem, os desavisados, esquerda e direita, eu estou falando aqui, ó, Lula de um lado, Bolsonaro do outro, esquerda e direita, se teria um candidato do meio. E o Carlos Nelson está respondendo que nesse momento ele não vê uma terceira. O senhor acredita, isso não está no script, mas eu vou perguntar, o senhor acha que existe ainda, o brasileiro pode esperar que vai ter um salvador da pátria, ou isso é lenda? Não surge de uma hora para outra isso. Existem bons nomes que poderiam eventualmente se transformar em candidatos viáveis.
Foi uma pena a perda do Eduardo Campos. Sim, um jovem político. Na época triste que perdemos o Eduardo Campos. 2014. Nós temos alguns nomes que reúnem requisitos muito importantes para pleitear esse cargo. Carlos Nelson, o que o senhor acha do futuro do Brasil? Futuro do Brasil, no caso. Sabemos que temos potencial para ser a nação mais rica do mundo, certo? Mas o senhor acha que a gente está no caminho certo ou não? O senhor acha que o Brasil tem tudo para decolar, mas não está voando ainda? Nós temos que ter repaginar os nossos políticos. Mudança geral. O senhor acha que lá em cima, assim, vamos dizer aqui, nessa parte política... Eu estou tentando evitar me posicionar, Sim. porque... Hoje em dia é difícil, mas o senhor acha que tem muito cacique para pouco índio lá em cima? Assim, muita gente com a caneta na mão, tinha que ter um pouco menos de poder. O que o senhor acha? Assim, o senhor como um gestor... Eu até acho que cacique não tem nenhum. Não tem? O senhor acha que não? Não, o presidente está sendo desafiado todo dia por membros das Forças Armadas, Sim. por parlamentares do Congresso Nacional, Sim. Por ministros. STF. Tudo. Ele é muito confuso, ele não sabe se posicionar, ele não tem uma visão estratégica, ele fala uma linguagem que ilude, Sim. que alimenta as emoções. Entendi. Mexe com o emocional da coisa. Ninguém sabe também de quê, né? Sim. É difícil conceituar. Eu não acho que o país que seja por aí. Nesse momento não dá para decolar nessa toada que tá, né? Vamos lá. Agora aqui, falando uma pergunta boa. Pergunta 13 do 20 Perguntar de hoje. Vá deixando seu comentário, sua curtida. Hoje super especial com o Carlos Nelson nos recebendo aqui. Lembrando que eu estou de máscara, mas estamos vacinados, estamos na distância de segurança, certo? Pergunta 13. Para o senhor, qual foi o melhor presidente da história do Brasil? Presidente da República. Quem que o senhor fala assim, pô, esse foi o cara? Eu sou obrigado a dizer que foi o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, 1994. Diga, começou o plano dele. Porque pelos resultados que ele conseguiu, ele assumiu a candidatura a presidente face ao sucesso que ele teve na direção do Ministério da Fazenda. Plano Real. No governo do Itamar Franco. Sim. E conseguiu, com a inteligência e o preparo intelectual que ele tem, ele conseguiu montar um governo extremamente produtivo, forte. Recuperou as finanças do país num período muito curto, de 1 ano, se viabilizou como candidato, foi candidato e governou 8 anos, promovendo mudanças tímidas, que poderia ter sido um pouquinho mais arrojado. Certo. Foi tímido e parou mais cedo do que deveria. Sim. Deveria ter continuado. Mas na época resolveu. Né? Então, na verdade, eu diria citar o Juscelino Kubitschek. Eu imaginei que o senhor ia falar o Juscelino. Seria o Juscelino foi muito político, muito... Foi mais visionário. Construiu Brasília, teve atitudes e montou programas extremamente importantes para o país. Ele foi mais visionário, o senhor acha, né? Mas foi excessivamente ambicioso, desperdiçou muito dinheiro, fez uma orgia na economia do país. Trouxe resultados, porque esse país aqui é muito rico. Sim. Mas... Na verdade, eu acho que, não sei se o senhor concorda, o Juscelino foi um pouco mais visionário e o Fernando Henrique um pouco mais estrategista, talvez, ali na guardada, cada um tem o seu né? Mas eu diria que entre esses dois. Entre os dois seriam os melhores. Muito bem respondida a pergunta. Pergunta número 14. O que o Carlos Nelson, aliás, como um dos fundadores do MDB, né, do PMDB,
pensa sobre os quase 40 partidos que existem no país, seria a hora de uma reforma partidária e, consequentemente, uma diminuição da quantidade dos partidos? O que o senhor pensa? O senhor que fundou, se não for o mais tradicional, um dos mais tradicionais partidos, o senhor acha que tem muito partido? Alguns pensam igual, dá para reduzir? O que o senhor acha? Reforma partidária? Tudo isso depende da massa de políticos com mandato. Certo. A política tem uma coisa, que existe uma política pré-eleitoral. Sim. Realizadas as eleições, quem faz a política deixou de ser a população para ser os eleitos. Sim. E os eleitos são pessoas nem sempre conhecidas, que têm ambições que nem sempre são divulgadas. Uhum. Sabe, esse é um terreno pantanoso. Sim. Quanto mais você fala, mais você se atola. Sim. Obscuro. Sabe? Uhum. Tudo isso é especulação. Porque você não tem como analisar o indivíduo e balizar a opinião dele na Câmara no momento adequado. Sim, sim. Então, mas o senhor acha que uma reforma partidária cairia bem? Reduzir um pouco os partidos seria... Mas quem que faz a reforma são os que são reformados. E eles não querem fazer... exatamente. O venha a nós. Exatamente. Fica a dica. Mas vamos concordar, são quase 40 partidos, são muitos partidos, né? Não precisa ser igual aos Estados Unidos, que é só democratas, mas aqui tem muito. O que eu penso é que alguns partidos falam a mesma língua. Se fosse se juntando, daria para reduzir um pouco, né? Mas vamos ver. Pergunta número 15, Carlos Nelson. Quais são as personalidades brasileiras com algum prestígio atualmente, ou alguém que possa vir a ser uma referência como líder e possa colocar o Brasil num patamar mais elevado como nação? Tem alguma personalidade brasileira que o senhor acha que... Existe um profissional, um engenheiro, economista, que governou o estado do Espírito Santo antes do atual mandato, do Casagrande. Paulo Artung. Fez um governo no Espírito Santo fantástico. Ex-governador do Espírito Santo. O Espírito Santo tem sido, nesses últimos anos, referência, em função do governo do Paulo Artung, um exemplo de como os estados brasileiros podem se posicionar perante a federação e dar exemplos de governança perfeita. Sim. Seria um nome, muito legal. Paulo, não é um nome que geralmente a gente cita, o pessoal cita muito, mas aí tá um nome. O pessoal tem falado muito do governador do Rio Grande do Sul, mas aí o Paulo Artung, lembrado aqui pelo querido Carlos Nelson, pode ser uma referência também. Falando em referência, Carlos Nelson, qual o maior líder mundial da atualidade, na sua opinião? Quem é um líder aí que o senhor admira, que está na atualidade aí? Isso aí é... Eu sou admirador do Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos. O senhor é um entusiasta, gostava dele, do Obama? É um cara... eu acompanhei o governo dele, achei brilhante, inteligentíssimo, sim, preparadíssimo. Fez um belo trabalho. Simpático. Tem quase... Hoje, a gente pode dizer que dos líderes mundiais que têm surgido nos últimos 20 anos, ele realça a figura dele de uma maneira extraordinária. Se ele saísse, ele ganhava de novo. Facilmente, nesse cenário atual. Então o senhor é um admirador do Barack Obama, aliás, ex-presidente, e ele está apoiando, né, o Biden. O Biden foi vice dele. Mas ele não pode ser nada mais. Não, agora não, né? Mas ele apoiou a atual gestão agora que foi eleita nos Estados Unidos do Biden. Muito legal. Seguindo o 20 perguntar de hoje, pergunta 17. Isso aqui também, o Carlos Nelson, com toda a experiência pública dele, mais do que ninguém pode responder isso. Lembrando mais uma vez que esse programa está na quase 30ª edição e a entrevista com o Carlos Nelson estava entre as 3 que esse modesto apresentador queria fazer, e uma pessoa com 60 anos de vida pública vir falar no programa da gente, isso é um orgulho enorme. Então vocês fiquem sabendo que eu estou muito feliz de estar entrevistando ele hoje. Pergunta 17. Muitos querem fazer a diferença com cargo público hoje em dia, mas poucos conseguem.
O que o senhor pensa sobre isso? Qual elo está faltando? O senhor acha que muita gente quer fazer no cargo público estando eleito? Como que o senhor vê? E muitos não conseguem? Muita gente vindo com muita sede ao pote. O que o senhor pensa disso? Tem muita gente que quer fazer política sem saber o que fazer. O que é política, Tom? Quer dizer, é uma ansiedade de aparecer, de uma oportunidade de ser votado, de ser colocado o nome para ser analisado. O político tem que se preparar para ser-lo. Certo. Saber o que é a política. Eu, com esses anos todos de vida política, não tive tempo para me aprimorar. Precisa ter a dose certa, precisa aproveitar os momentos adequados. É muito complicado. Para certas coisas não existe receita. Sim. Uma grande liderança surge de uma hora para outra, aproveitando eventos esporádicos, oportunidade, eventuais, aleatórios, e se agarra como se alguém agarra na vareta de um foguete. Sim. Ou se pendura num balão. Sim. Sobe. E decola. De repente chega a certa altura, quando o balão precisa ter dirigibilidade, fura. A queda é uma vez só. É a história da maioria deles. Seguindo o 20 perguntar de hoje, essa pergunta não está no script, mas eu vou fazer. O senhor acha hoje, o senhor que é um cara experiente, vivido pra caramba, pra tudo, o senhor acha hoje que as pessoas desistem muito fácil das coisas? As pessoas abandonam os seus sonhos muito fácil, isso pra tudo, não? O senhor com a experiência que tem, o senhor acha que todo mundo joga tudo pro alto, não quero mais, ou não? O que o senhor vê isso? Não, eu acho que, bom, o ser humano, eu não sou um psicólogo, não sou o senhor é formador de opinião, o senhor tem que... O senhor acha que as pessoas desistem muito fácil? As pessoas se perdem por falta de rumo. Falta de rumo. Não sabem o que querem, não estão preparadas para enfrentar um desafio. Novo. Se uma entrevistazinha dessa, a minha ansiedade em querer dizer tudo de uma maneira simples, não falo. E eu não sou primário. Claro. Então, na verdade, como é que eu posso dizer qual é a receita, se eu muitas vezes passei perto da receita e não usei? Então, eu tenho meus filhos. Muitas vezes em entrevistas do tipo que essa que você está fazendo, pergunto por que meus filhos não são políticos. O que tem a ver? Não é porque o senhor é que eles têm que ser, né? A vocação de cada um, eu não conduzo. Sim. É uma questão de respeito à individualidade, à vocação, o estilo de cada um, ao desejo, à ambição. Sim. O ser humano é uma esfinge. Uma esfinge. Então eu não sou preparado para... Sim. Entendi. Aliás, um abraço mais uma vez aí, um abraço pro André, pro Alexandre e pro Lucas aí. O Alexandre é um cara que eu gosto muito dele, que é filho do querido Carlos Nelson também. E são empresários bem-sucedidos nas áreas deles, né, prefeito? Cada um na sua área lá, tocando o seu negócio e muito bem tocado. Pergunta número 18. Como convencer milhares de jovens a retomar a confiança na política, Carlos Nelson? O que o senhor poderia dizer para estimular esses jovens a serem mais participativos politicamente, até mesmo seguir a carreira, ser político? Nós estamos com um vereador em Mojimirim com 18 anos, que está no primeiro mandato, entrou. Como estimular esses jovens a gostar de política? Porque o senhor sabe, tem jovens, não gosto de política, não falo de política. Eu acho que tem que falar de política. Mas ele já é vereador, já demonstrou que quer ser político. Esse aí, mas eu falo assim, e pro jovem que não é, o que o senhor acha? Esse jovem que, eu não quero saber de política, não queria votar, não queria que fosse obrigatório votar. Como o senhor acha? Mas na verdade, tudo o ser humano elege o seu caminho. Cada um tem o seu.
Que agora vai regimentar gente para fazer política. A primeira coisa que um desses que você regimentou para formar política, ele vai ser o primeiro a romper tudo para ficar sozinho. Porque o político compete com o político. São concorrentes, não é nem adversários. Então você pega aí, o Brasil tem 7 mil municípios. Sim. Você imagine quantos conflitos de liderança para dirigir esses municípios. Tem por aí. Como é que você conduz isso? Uhum. Não é tarefa de um homem. Sim. É tarefa da sociedade. Da sociedade como um todo. Fica a dica para você. A pessoa tem que correr atrás dos seus sonhos. Na verdade, quem tem que ajudar muito nisso é o cidadão comum. Sim. É o cidadão comum, o coitadinho, que é organizado em grupamentos cada vez maiores, deve dar o tom daquilo que ele quer. Sim. Enquanto o povo não souber se organizar para dizer claro e bom som o que ele quer, não vai sair. Muito bem, respondida a pergunta. Pergunta 19. Carlos Nelson, o senhor com 81 anos de idade, o senhor viu o mundo mudar muito. Como o senhor enxerga o mundo hoje, o mundo em si, como que está hoje, do que o senhor viveu lá atrás com esses 81 anos, o que mudou, o senhor, lição o senhor tira disso tudo, depois dessa pandemia, esse inimigo invisível aí, o que o senhor acha? Faça um balanço aí para nós. O senhor não é um psicólogo, como o senhor falou, mas o senhor é um formador de opinião, e a sua opinião... Eu acho que o mundo é mais fascinante do que nunca. Do que nunca. O que nós estamos atravessando aí nesses 18 meses de pandemia, de março do ano passado para cá, é algo surpreendente, previsível, mas previsível a longo prazo. Nunca que fosse acontecer tão já. Ninguém esperava. O mundo é desafiador. Sim. Mas não tenho o que dizer mais nada. É desafiador. Desafiador para o ser humano, para a sociedade humana, para os cientistas, para os grandes pesquisadores. É desafio. Sim. É só desafio. Só desafio. Não tem nada que vem combinado. Não tem receituário. Não tem cardápio. E nós estamos com um inimigo invisível, né? Que é a pandemia, né? O coronavírus é um inimigo invisível, né? Ninguém esperava isso. Foi um divisor de águas aí no planeta. Muito legal. A pergunta número 20 é: do que o senhor mais se orgulha na sua vida? Isso para tudo, prefeito, para encerrar o programa. O orgulho que o senhor tem na vida. Meu orgulho da minha família. Da família. Eu não tive muita chance de ser mais atencioso, mas tenho uma família que me agrada, que me ajuda, que me aceitou pelos erros que eu cometi, que são humanos. Qualquer ser humano. Mas eu tenho uma família que me alimenta. Hoje, se eu parasse com tudo, como aparentemente estou parando, eu já estaria satisfeito do dever cumprido. Missão cumprida. Muito bem. Gente, esse foi o 20 Perguntar de hoje. Eu queria muito agradecer o Carlos Nelson e o Guilherme, em nome da Mojiplay. Queria dizer que foi um prazer receber o senhor no meu programa, uma honra. O senhor é como eu diria na minha geração, o senhor é um cérebro, como a gente costuma dizer. É um cara muito inteligente, foi um cara que vislumbrou grandes obras, fez grandes coisas. É um político, é um exemplo. Eu não sou de falar isso, mas assim, nós vivemos um momento, como uma pergunta eu citei aqui, é a nova política, o salvador da pátria. Então, algumas coisas assim não se mudam, tá, gente? Então, algumas lições vêm para mostrar que nem sempre aquilo que alguns acham que estava errado ou que é errado, tá? Carlos Nelson tem uma experiência aí enorme, entendeu? Fez muito para a cidade, para a região, todo mundo gosta dele. É um cara muito querido, um cara muito família. Mais uma vez eu quero agradecer aos filhos, Lucas, Alexandre e André, de ter possibilitado a gente agilizar essa entrevista, mais precisamente o Lucas. Muito obrigado mesmo.
Quero agradecer publicamente. E Carlos Nelson, deixa só para você finalizar aqui com nossos espectadores da Mogiplay, o meu abraço, o meu carinho por você, sou seu fã e eu espero aí que o senhor um dia volte aí para a vida pública aí, como um cargo eletivo que seja, e o senhor vai ser muito bem-vindo, o senhor sempre está aí para somar. Obrigado mesmo por o senhor ter me recebido. Muito obrigado, Guilherme. Você agradece ao pessoal da Mogiplay, ao Rafael. Sim. Agradeço a sua atenção e a sua empolgação não muito justificável. Eu me vi romanceado, mas não é obrigado. Assim. É assim. Mas o senhor gostou do programa? Gostei. Então tá bom. Então estamos no ar a partir da semana que vem, às 19 horas. Obrigado. Deixe seu comentário, sua curtida. Semana que vem a gente está de volta. Mais uma vez hoje aqui com a lenda Carlos Nelson Bueno. Até mais. Tchau, gente. Obrigado. Valeu.